Olá, colega alimentarista. Estamos aqui novamente para poder conversar um pouco mais sobre a atuação dentro do setor agroalimentar ou no agroalimentarismo, ou melhor, no alimentarismo, de como você pode atuar dentro desse setor do agroalimentarismo, como é que você pode desenvolver a sua carreira. Eu vou fazer algumas lembranças daquilo que nós falamos anteriormente, em momentos anteriores, para que nós possamos continuar desenvolvendo sobre esse assunto. Então vamos à vinheta. Antes de iniciarmos a apresentação também, eu gostaria de colocar que meu nome é Frederico Cunha, para aqueles que não me conhecem. Eu sou infoprodutor na parte do setor agroalimentar, produzo as questões relacionadas a conhecimento dos alimentos, a produção, insumos, consumo, as questões relacionadas à saúde para quem consome os alimentos e principalmente para a questão do alimentarismo, que é aquilo que eu defendo, é o sistema que eu venho desenvolvendo para poder observar e melhorar e atuar dentro do sistema agroalimentar brasileiro. Eu gostaria também de deixar minhas redes sociais para que vocês possam acompanhar, tá? O meu Instagram, o meu LinkedIn, o meu Facebook e aqui o próprio YouTube, que vocês compartilhem com outros colegas que gostam também dessa parte, como eu gosto, da parte de alimentos e alimentação, tá certo? Então vamos dar continuidade àquilo que nós havíamos iniciado. Nós paramos da última vez que nós conversamos, na realidade paramos um pouco à frente disso, mas falamos sobre a questão do sistema alimentar global, né? Então, nós falamos sobre o sistema alimentar global, sobre toda essa área, toda essa cadeia onde nós estamos aqui, ó, essa parte de consumidores, né? Essa partezinha de 4 pessoinhas aqui, e aqui dentro dessa reta aqui até chegar aqui, nós temos aquilo que seria a cadeia agroalimentar do agronegócio, tá certo? Aquela parte que vem da produção de insumos até chegar ao consumidor final. Temos coisas que vamos apresentar depois do consumo, daquilo que o alimento promove na gente, e é aqui, olha a gente aqui, tá? Então a parte de calorias, de nutrição, a parte de saúde, tudo isso a gente vai englobar aqui. E todo esse sistema, ele funciona graças a essas outras variáveis que nós chamamos macroambientais. Então guardem sempre, quando vocês estiverem perdidos, olhem sempre para esse sistema. Busquem em vídeos anteriores esse sistema. E aí vocês sempre vão ter a localização topográfica de onde vocês estão, do que a gente está falando. Tá? Esse sistema, é lógico, ainda é uma representação simples, porque é muito mais complexo do que isso, mas esse sistema da Shift-N, como eu havia mencionado, vou deixar também disponível novamente o link aqui, ele traduz de uma forma visual essa complexidade do sistema alimentar que nós estamos, tá certo? E também trabalhei com esse slide, com essa divulgação que é do Dr. Marcos Fava Neves. Ele é um agrônomo, trabalha nessa área do agronegócio, na divulgação inclusive, e ele tem um canal chamado Doutor Agro também no YouTube. Então, nesse slide, o Dr. Marcos Fava Neves fala sobre a questão dos alimentos, o caminho do alimento, né? Como é o fluxo dos produtos, dos serviços, né, relacionados com a questão dos alimentos, tá? Não é só dos alimentos, isso também envolve a outra parte do agronegócio. O agronegócio é dividido em duas partes principais, tá? É aquele que produz alimento e aquele que produz outras coisas que não alimento. Então, a parte que nos interessa é o sistema agroalimentar do agronegócio, que produz alimentos. A outra parte diz respeito à produção de fibras, por exemplo, no caso do algodão, a produção de madeira, por exemplo, a produção de energia, né, etanol, né, óleo diesel, biocombustível, perdão, através de óleos, tá certo? Essa parte, esse momento não nos interessa, interessa a parte que produz alimentos, que é o sistema agroalimentar do agronegócio. Os dois têm a mesma forma de distribuição. Então, fornecedores de insumos aqui, que são sementes, são tratores, são matrizes, por exemplo, matrizes de pintinhos para poder serem engordados, defensivos agrícolas. Esses insumos são entregues ao produtor rural e esse produtor rural, utilizando a terra e o trabalho, converte esses insumos em alimentos que vão ser processados nas agroindústrias, nas indústrias de alimentos, e depois de processados, eles vão ser disponibilizados no varejo, né? Pode ser supermercados, atacadões, onde você compra normalmente aquele alimento, e nos food services, são restaurantes, são lanchonetes, né? São esses fast foods, são esses deliveries, e chegam até o consumidor final. Então, o consumidor final é o objetivo e a finalidade de todo o sistema agroalimentar, tá? Então, por isso que nós do alimentarismo, do agroalimentarismo, olhamos primeiro para o consumidor final. Então, a nossa forma de olhar é de trás para frente. Por quê? Porque cabe ao consumidor final remunerar toda essa cadeia. É ele que paga por todos esses alimentos, assim como ele também comunica a essa cadeia o alimento que ele quer. Então, aquele que é vegetariano, ele fala, eu quero cadeias de alimentos que são de origem vegetal, que possam aumentar a minha opção. Aquele que é vegano,
Mesma coisa, não quero alimentos que sejam relacionados com produtos de origem animal. Então, toda a cadeia vai ter que funcionar para poder fornecer esse alimento para esse consumidor final. Por isso a importância que nós damos no alimentarismo e porque todos nós comemos. O alimento nos une. O alimento independentemente da língua, todos os seres humanos, independentemente de raça, cor ou credo, todos comem. E aqui eu trago, inicio, né, depois dessa lembrança da nosso último encontro, o que é o agronegócio, né, e como é distribuído o faturamento de mais de 2 trilhões de reais do agronegócio, que foi em 2024, dentro dos setores, né, de cada uma das partes dessa cadeia do agronegócio. Então, esse slide da Sociedade Nacional de Agricultura, ele fala que o agronegócio é a junção de inúmeras atividades, e realmente é isso que define agronegócio, que envolvem de forma direta ou indireta toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Então, ou pecuária. Então, vocês viram lá que nós temos a parte dos insumos, né? Aquela parte que é de produção de insumos, que eu citei no slide anterior, é o que nós chamamos de antes da porteira. Então, antes de entregar ao produtor aquilo que ele vai transformar em alimento, você tem uma parte, uma indústria, que é a indústria de insumos. Então, vão estar os adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, tratores, máquinas, implementos, tudo vai estar aí nessa parte de insumos. Representa 4,8% do faturamento total do setor agroalimentar. A parte de dentro da porteira, que é a produção em si do alimento, ela fica dentro desse faturamento que eu havia citado, com um valor de 24,1%. Então, produção de frangos, peixes, suínos, aves, soja, milho, arroz, feijão, que é dentro da porteira, ela vai representar algo em torno de 24%. Depois da porteira, saiu da porteira, vai para a agroindústria esse processamento desses alimentos, e a agroindústria detém algo em torno de 30% daquilo que é o faturamento dentro desse setor agroalimentar. E tem uma outra parte que aí já são dentro da cidade, lembra que lá nos objetivos eu falei para trabalhar no campo ou na cidade, que são os agroserviços. Então envolvem a prestação de serviços de consultoria, por exemplo, de agrônomos, veterinários, de assistência, dos advogados, os colegas advogados, os contadores, administradores. Todo esse sistema para que funcione é necessário serviço. Serviços relacionados ao agro, são os agroserviços, que representam aí algo em torno de 41,2%. Então vocês veem que depois da porteira, que é a parte que seria na cidade, a princípio, você vai ter as agroindústrias, que representam 30%, e os agroserviços, que representam 41%. Então, algo em torno de 70% e crescendo. Hoje já está em torno de 75%, eu imagino, do faturamento voltado para essas duas áreas. E de onde a gente extrai essa ideia desse sistema para olhar com esse olhar do alimentarista que eu trago? Eu trago desse senhorzinho simpático, né, a iniciativa dele de trazer um outro olhar da cadeia. Né? Quem é esse senhorzinho simpático? Ele é o criador do conceito do agronegócio. Chama-se Ray Alan Goldberg, um dos criadores. Né? John Davis foi um deles e Ray Alan Goldberg também. Em 1957 ele criou esse conceito que foi trazido para o Brasil. Lá o nome é Agribusiness, e nos Estados Unidos, e foi trazido para o Brasil com o nome de agronegócio. E agora, em 2018, antes até da pandemia, ele lançou esse livro chamado Food Citizenship, algo traduzido como Cidadania Alimentar, em que ele foca na questão do sistema agroalimentar do agronegócio. E ele fala, o sistema alimentar global é o maior segmento da economia mundial, que mais fatura, tá? E o maior sistema de saúde do planeta. Sim, saúde, porque ele alimenta pessoas e com isso promove saúde, e ele também cuida do meio ambiente. Porque para produzir e continuar produzindo de forma sustentável, você tem que produzir cuidando do meio ambiente. Então, por isso que ele também é um sistema de saúde do planeta. E está mudando rapidamente, realmente. Nós tivemos a Revolução Verde, que foi por volta da década de 70, né, iniciada ali, e nós tivemos um modelo de produção que vem até hoje e que nós estamos também fazendo uma transição nesse modelo pelas exigências que eu coloquei do consumidor e do próprio mercado. Então, Ray Alan Goldberg traz esse livro chamado Food Citizenship, vale a pena a leitura, e através desse livro e dos conhecimentos também que eu venho adquirindo, eu idealizei a questão do alimentarismo. Então, é para que vocês possam ter a noção de onde vocês estão entrando. Então, quais são os dados que eu posso compartilhar com vocês? O valor bruto da produção agropecuária, aquilo que não é receita, tá, gente? É valor bruto. Em 2025, vai totalizar 1,41 trilhão de reais. É isso mesmo, trilhão, eu sempre falo com T de tapioca, tá? Esse é o valor bruto daquilo que está sendo produzido na parte de produção agropecuária. E essa produção vai ser convertida pela agroindústria
E o faturamento da indústria de alimentos cresceu 9,98% em 2024, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos. E a receita desse setor chegou a 1,27 trilhão. Então vocês têm 1,27 trilhão de faturamento, tá, aqui na receita, e no valor de bruto de produção agropecuária, 1,4 trilhão. Então estamos chegando agora já a 2,5 trilhão de reais de faturamento. Por outro lado, aqui no Brasil, nós temos alguns problemas dentro desse sistema alimentar. Por isso que eu sempre falo, olha o sistema. A gente não vai resolver problemas e não vamos ser úteis e não vamos ser bem remunerados se não tivermos essa visão sistêmica, tá certo? O sistema é bruto. Então, dentro do sistema, em 2021, 2022, foi aquele período já da pandemia, nós tivemos uma prospecção das pessoas que estavam em insegurança alimentar e temos esse dado que é de que 33,1 milhões de brasileiros estão passando fome. Tá? E mais da metade da população tem algum grau de insegurança alimentar. Então, apesar de nós produzirmos alimentos, de termos um sistema que é exportador de alimentos, nós temos uma parte da população significativa que estava em condições de fome, tá? Ou fome ou subnutrição, ou algum grau de insegurança alimentar, que é o quê? A pessoa, ela consome, mas ela não sabe se vai ter constantemente aquele alimento disponível em quantidade e qualidade suficiente. Vocês lembram da história dos ossos, né? Que o pessoal estava pegando ossos, depois os ossos começaram a ser vendidos, né? Antes eram jogados fora, doados. A questão da falta de alguns produtos ou do aumento do preço que dificulta a acessibilidade. Então, esse é um quadro que nós temos que atentar sempre olhando o sistema. Não existem soluções simples para sistemas complexos, tá, gente? A gente tem que sempre olhar no conjunto. E isso é que nós vamos trabalhar como alimentaristas, tá? Outra questão é que, por um lado, nós temos a questão da fome, por outro, nós temos a questão da obesidade. 96 milhões de brasileiros estão com sobrepeso, quer dizer, quase metade da população. E quase 30%, 27% dos adultos estão com obesidade. E aí, um estudo recente, agora de 2025, divulgado pela CNN, quase metade dos brasileiros terão obesidade até 2044. Então, pesquisas apresentadas no Congresso Internacional sobre Obesidade, o ICO, sugere que 48% dos adultos no Brasil terão obesidade em até 20 anos, sendo que outros 27% vivendo em sobrepeso. Então 50%, 60%, 70%, 75% quase dos brasileiros ou vão ter sobrepeso em 2044 ou vão ter obesidade. E é esse quadro que eu falo para os colegas alimentaristas que nós temos que arranjar soluções, tá certo? Buscar resolver. Não focar só em pedaços, mas focar sempre com a análise do todo, o consumidor final. Nós, todos nós, a população brasileira, tá certo? Então, oportunidades não faltam para que nós possamos atuar, contanto que você trabalhe com essa questão do fluxo de recursos e informações. Então, o que é que nós temos que ter na visão do alimentarismo? É uma cadeia invertida. O consumidor, nós queremos que essa cadeia funcione, e aí eu vou dar o conceito mais à frente para vocês, mas é um conceito que eu denomino de 5S e 2B. Com sustentabilidade, com saudabilidade, com segurança alimentar, que haja sinergia entre esses elos da cadeia, que haja soberania alimentar, nós possamos alimentar o nosso povo, que haja bem-estar humano e bem-estar animal dentro da produção de alimentos. Então o foco da visão do alimentarismo é o consumidor, tá? O consumidor, ele tem o troféuzinho ali, ele é o rei. E ele vai inferir agora na distribuição, na indústria, na agropecuária e nos insumos. E nós, que somos prestadores de serviço, estamos envolvidos nisso, seja como consumidor, seja como prestadores. Sempre com essa visão do alimentarismo, 5S e 2B. Então oportunidades não faltam no mercado de 2 trilhões. Aqui eu reitero o que é o alimentarismo, é o foco nos sistemas agroalimentares, esse aperfeiçoamento desse sistema, um foco nas pessoas. As soluções 5S 2B em alimentos e alimentação, como já citei anteriormente, trazendo sentido, propósito e pertencimento para quem trabalha. Então aquilo que eu coloquei lá nos objetivos em vídeos anteriores, falando, olha, qual o sentido do meu trabalho? Por que eu faço o que eu faço? Eu faço porque eu tenho um propósito de compartilhar conhecimentos, nutrir afetos e alimentar pessoas. E pertenço a uma comunidade alimentarista. Esse é o nosso objetivo, esse é o sistema que nós vamos atuar e por isso, com isso, eu fecho essa apresentação de hoje. E nas próximas a gente vai falar sobre outras questões relativas a para onde nós vamos, que nós vamos deixar aqui, tá? Para que outro momento nós conversemos sobre isso. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Envio minhas saudações alimentaristas a todos. Volto de novo a solicitar que nos sigam, tá? Nas nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no LinkedIn, lá no Facebook. Espero encontrá-los em breve novamente. Saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.